Alô e aloha, mais um Tutti Fruta Havaiano no Samba da Minha Terra, né? Toda quinta-feira a gente tem um episódio do Samba da Minha Terra dentro do Tutti Fruta Havaiano. Aloha, por causa dessa camisa aqui que a gente tá vendendo, pode ir lá no direct. Eu vou estar sempre usando esse corte aqui para reforçar. A gente precisa manter isso aqui e no começo é difícil para todo mundo. A camisa tá ajudando a gente aí, beleza? Vamos logo aqui ao assunto, porque nos bastidores a gente já estava conversando muita coisa que, meu Deus, se isso pudesse ir pro ar. Ele disse que vai jogar tudo aqui, que vai falar nome, que vai expor. Acho que esse vai ser um dos episódios mais polêmicos aqui do Samba da Minha Terra. E outra, viu? A gente tem a possibilidade, não, né? A gente tem o plano de gravar o Pagode Perrengue, que será uns episódios sempre para provocar mesmo e chamar a atenção do pessoal. Parece que esse aqui vai pela linha do pagode perrengue. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo Berg Aquino. Aí, boa tarde, boa noite. Tá cansado, irmão? Sempre. Bicho, eu lembro de Hulk, tá ligado? No Vingadores 1. Meu segredo é raiva. Qual é o seu segredo? Eu tô sempre com raiva. Eu tô sempre com cansado. sono, meu irmão. Eu sempre tô cansado e com Eita, sono. meu velho. As histórias. Ainda vai tocar hoje, né, velho? Tocou ontem, tá aqui. Muito obrigado, irmão, pelo Graças a esforço, que eu Deus. sei que não é fácil, não. Tá tocar de noite, de manhã, em vez do cara dormir um pouquinho mais, tá com a família, tá aqui pra tá gravando. Junto. É. Bicho, conta aí, bora começar solto, né? Que tava solto Aí tá, antes. foi. Eu toquei contigo um tempão e eu tenho curiosidade de saber tua história, velho. Conta tua história aí com o pagode. Cara, minha história com o pagode, primórdios, né? Eu É, acho que eu comecei a me envolver com a música. Eu tinha 8 anos de idade, foi por com... conta do meu pai. Tu tá com quanto? 23? Tô com 20. Cara, cabelo branco. O cabelo não deixa nem o cara disfarçar, Ué, velho. a primeira coisa do negro que mostra é isso, os cabelos brancos, assim, pronto, tô velho. Ai, Então, eu acho que vendo meu pai tocar pagode, teu pai tocava, era? tocava pandeiro. Não sei ainda se ele toca, ele mora na Mostardinha. Aí eu via, ficava olhando. Aí até um certo dia eu, numa esquina de casa, aí Ivan, o nome dele, ele gosta muito de MPB, toca violão, toca muito e canta. Aí ele tinha um pandeiro, aí ele, ei, neguinho, senta aqui, tu consegue tocar? Eu acho que é assim, eu acho que é um dom. Eu nunca pensei, ninguém me ensinou, mas eu sabia a base de tocar o pandeiro, que até me assustei no momento assim. Aí tu toca já? Eu disse, não, fazendo a base ali, eu tuc, porque é um, assim, a gente sabe que é um dos instrumentos mais difíceis de aprender a tocar, é o pandeiro, É por o conta pandeiro. da coordenação motora. Eu acho que vem depois da bateria, né? A turma fala isso, né? A É, a bateria. bateria e depois vem o pandeiro. O Máscara é baterista. Pronto, então ele sabe, eu não sei, que o pandeiro aí foi seguindo, né? A música, conheci grandes amigos e assim, eu na minha adolescência eu nunca me envolvi assim com pessoas mais novas do que eu. Sempre fui tipo mais caras mais tipo 30, 40, eu sempre fui fascinado os caras tocar e fui me aprofundando e hoje tô aí, né, na Era música. onde tu se criou aonde? Qual era o bairro? Nascido e criado no Ibura, No Ibura. Iburá. Como é? Qual é o Ibura? Aqui tem um monte de Ibura. Como É, é? Explica isso a mim pronto, é aí. porque assim, Tu, como iburense, como é que chama quem mora no Ibura? eu acho que é Iburense. Iburense? Eu Tem morava muita no. coisa, é muito Ibura, né? É o R1, eu morava no R1, assim, quando sobe, aí tem Ibura de baixo, Peraí, aquela ladeirona que tem, ali é é o o quê? R1. O R1, tu morou O ali em R1, cima. Tem um exatamente. clube verde ali, né? É o Clube Nacional, Nacional. Nacional do Imbura. E aí eu estudava no R3, que é tipo sequência, né? Vem o R1, aí em vez de, na concepção, Vinho né? 2. O 1 e o 2 não, aí vem o R3, o R2, o R4. Eu acho que foi a ordem, né, que foi, surgiu, né? Mas enfim, aí conheci vários caras do samba, da música que Ali, tenho a agradecer. ali eu acho que é um beijo também, né? Aí não é, Aí não é? aí não é. É porque eu sou muito polêmico, eu falo a realidade, né? Tem muito cara lá que se acha que não é. A Tem, verdade é essa. é, né? É, cara que ainda tá tocando, que eu acho que tem cara novo que dá 10-0, bem brincando em cima dele, porque eu falo assim, é um cara muito boçal. Acho que a música a gente, é uma constante aprendizagem. A gente sempre tá aprendendo. Eu aprendo com caras mais novos, começou agora, eu falo assim, pô, meu irmão, me ensina aí, velho. Legal. Hoje não, hoje o cara fica uma idade, né? O cara fica macaco velho. Pô, aquela preguiça bate, o cara, pô, eu já sei fazer isso aí, tá de boa aqui, tá estacionado.
Mas é assim. Porque a gente tem em mente, pelo menos eu, né? Toda vez que eu tô aqui sentado, eu me coloco no lugar de burro mesmo, do cara que quer aprender e não sabe de nada. Exatamente. Eu achava quando eu era mais novo, que eu comecei no pagode, que os caras que vinham do Ibura, era Ibura, Alto Zé do Pinho, Casa Amarela, o cara dizendo, misericórdia, os caras vêm dali, São é o berço, é os caras das antigas topados, né? Mas porque naquele tempo era assim, não existia cantor. Eu digo assim, por conviver muito, era quem tocava mais. Quem batia mais, quem tocava um pandeiro, quem tocava um rap, tocava um Tinha tantã. uma competição. Tem uma competiçãozinha nesse termo aí, de tipo, a gente tava tocando, o cara ficava assim, embaixo do palco. E, velho, era. Assim, Eu olhando lembro assim, ó, disso. sacando mesmo, encarando você, até você, com aquela pressão. Tinha muito cara que errava. Eu nunca fui, eu achava muito chato. Isso que babaquice da porra, o cara ficar ali, velho. Eu ia prestigiar o cara, mas eu ficava distante, olhando assim. Era, tu falou agora, eu viajei aqui, que tem esse tempo mesmo. Feio. O cara ficar de braço fechado lá olhando Oxe, muito, velho. o Muito. Tá grupo falando ia pra. mal do cara, Era. aquele cara não serve, não. É fraco demais a batida dele. Tá ligado? Cansa. Aí tinha. Eu me lembrava da história do pandeiro, que tipo assim, quem tocava o pandeiro maior e mais pesado era o cara, não tocava nada. Ele só sabia o quase. Mas o Mas era o pandeiro era pandeiro. pesado e maior, é o cara tocando. Eu ficava assim, mas que tabaquice da porra. Tu se espelhou muito em quem pra tocar pandeiro na tua batida, na tua pegada? Tu teve isso ou tu criou sempre a tua, Eu desenvolveu a tua? tentei criar, porque assim, eu vou falar uma coisa realista. Eu acho legal, mas assim, respeito. Mas eu nunca fui de estar vendo os caras daqui tocando essa batida do Nordeste, que é o tuk-tica-tuk. No meu tempo era isso, tuk-tica-tuk, É uma batida do Nordeste, é, é? exatamente. Considerada? Exatamente. O pessoal do Sul não tem isso. É só aqui. É É mesmo, só velho. que se você botar qualquer vídeo e ver o pessoal tocar, é diferenciado. Assim, Eu nunca tinha. uma marca, né? Mas é tipo, eu me espelhava eu botava, vou dizer, eu escutava a Noite Ilustrada. Agora, deixa eu falar uma coisa certa, a turma fala Noite Ilustrada. Noite Ilustrada, pelo amor de Deus. Noite É, Ilustrada. a turma pegou, mesmo lendo ali, Noite Ilustrada. Eu falo Noite Ilustrada, Noite Ilustrada. Ilustrada, É, porque Ilustrada. na antiguidade a gente via lá o vinil, minha avó tinha. Eu escutava muito pandeiro e cavaquinho. Aquele cavaquinho malandro. É. Eu achava Eu acho que muito. ali é afinação do bandolim, né? Eu acho que é, mas eu acho Dá que aquela choradinha, é é massa. aquele balanceado de malandragem eu gostava muito. Eu disse, caramba, eu escutava muito pandeiro. A base, eu pegava muito a base. E gostava de MPB, eu escutava muito pela minha avó. Ela botava uns Alcione lá, eu ficava viajando. Disse, caramba, velho, gostava muito. Qual foi o primeiro grupo, Berg? Como é que tu começou? Beleza, lá, esqueci o nome do violão tocando, e tu arranhou um pandeiro, Ivan. Ivan. Aí, primeiro grupo que eu Aí tu foi toquei tocando, aperfeiçoando, chamou a atenção. Como foi esse desenvolvimento aí? foi assim, roda de samba. Fui tocando Ia assim, visitar. foi visitando assim. Aí, o primeiro grupo, velho, foi com a filha desse cara, Ivan. Hoje ela é falecida, a Sheila do Cavaco. Aí a gente brincando, ela tocava e cantava muito bem, por sinal. Aí a gente fez um grupo, aí a gente começou a tocar. Aí, pra mim, foi um dos caras da vertente do samba assim, que chamou a gente. Pô, esqueci o nome dele, não falei melhor. Ele tocava com. Praxé tocava com ele, Caio, lá do Imbura. Ele passou um tempo agora tocando no bloco do samba. Tom, Tom do Cavaco lá de Imbura. Aí ele levou a gente e a gente foi. Aí eu me lembro que foi Fagner, que é o Fagner do Tantan. Era eu, Sheila, Iva. Era tipo no tempo do bingo. Isso é o Tinha, tempo do bingo. tinha os Tempo que o bingo. bingo tocava. Pronto, bingo show que a turma botava. Eu tocava É, muito em bingo, velho. Pra nada, né? Tocava de graça, na verdade é essa. a primeira paga, tu lembra? Eu lembro da minha Pô, velho. foi um refrigerante de 2 litros, um frevo laranja e dois pães com mortadela pra cada. Foi o primeiro cachê de pagode meu, foi esse. Bingo, o engraçado, é que minha primeira paga foi R$ 5. Porra. Era tipo R$ 100 hoje, né? R$ 5 naquele tempo, foi R$ 5. Porque assim, eu não tenho um grupo fixo, eu passei. Assim, tem os altos e baixos, né? Eu de tanto levar cipuana na cara de algum grupo lá do Imbura, que às vezes era malícia, né? Tipo assim, porque eu vejo que ninguém é melhor que ninguém. Sempre tem uma pessoa diferenciada, eu acho assim. Então, teve situações de a turma me chamar no grupo e daqui a pouco, no outro dia, olha, tu não tá mais não.
E, tipo, eu me recolhi. Aí eu disse, pô, eu vou estudar, velho. Fiquei estudando. Estudando. Quando foi um certo dia, eu passei numa... Eu andava com o pandeiro pra cima e pra baixo. Ia pra casa da minha prima, botava o pandeiro, a música lá e ficava. Ia pra casa da minha avó, que eu fui nascido e criado com minha avó. Aí um certo dia eu passei numa esquina, tava tendo um pagode. Que você até conhece o cara, por sinal. Vai chegar no nome dele, eu acho. Aí o cara fez, chega aí, negão. Aí eu, com 12 anos de idade. Aí eu só olhei assim, chega aí, pô. Sabe tocar? Sabe, desenrolou ele. Me acompanha aí, o cara com banjo. Aí quando ele terminou, ele, olha, hoje de noite, isso eram as 2 horas da tarde, hoje de noite, 6 horas da noite aqui. Pra tu chegar aqui e tocar. Pra tu acompanhar. Eu disse, meu irmão, assim. Aí eu disse a ele, querer eu quero. Só que tem uma bronca a ele, por quê? Minha avó não vai deixar. Aí ele é o quê, negão? Por que tua avó não vai deixar? Porque eu tenho 12 anos. Ele conversa, porque eu sempre fui alto. Aí eu com 12 anos parecia que eu tinha 16, 17. Aí tu desse lá pra desse negão, tu não pode vir por causa da avó. Eu disse, pô, eu tenho 12. 12, meu irmão, bora lá que eu vou falar com tua avó. Se tu vai mesmo, minha avó braba. Aí ele, tem certeza? Aí eu peguei, ele fez assim, entra dentro do carro aí, Chevette. Entrei dentro do carro e foi. Chegou lá, eu apertei a cigarra, porque eu não tinha chave de casa, né? Aí minha avó saiu. Quem é esse cara aí? Eu disse, pô, fudeu, velho. Aí vovó, não, é que ele quer falar com a senhora. Diga que você quer falar comigo. Eu assim, aí eu ferrou. A bicha Minha era avó, bruta. bruta, oxa ao extremo. Por quê? É tudo uma história envolvida em cima da outra. É porque eu creio que eu sou o único negro da família. Minha avó era branquíssima. E Hum? ela tinha muito medo naquele tempo, um negócio de racismo. Era Sério, demais. velho? Sério? Aí ela tinha esse negócio. Aí cheguei lá com o cara gordão forte, ela. Aí ele falou, não, porque ele, bruto também, dois brutos se entenderam no momento. Ele, não, porque eu tô precisando do seu neto pra tocar comigo, quando terminar eu trago ele aqui, ele vai ganhar por isso. Aí ela, isso é de que horas? 6 horas. No tempo, não existia essa polêmica de trocar 3 horas. Tocar 2 horas lá no pagode. Aí ele, 8 horas, mais tarde, 8h30, ele tá aqui. Ela tá certo, você vai vir buscar, ele vai trazer ele, né? Ela se comporte, viu? Pronto. Foi o primeiro dia que eu fiz um show na minha vida. Aí quando terminou, eu fui, aí eu fiz lá o pagode, terminou, não bebia. Aí ele me pagou R$ 5, vim feliz da vida pra casa, velho. Tu lembra o ano disso, bicho? Cara, Tu tinha 12, 2000, eu tinha 12. tá com 22, tirando 10. Eu tô com 38, velho. 2002 por aí. 2002. 2002, velho, eu Tempo do tava... pagode valendo. Tava já pro final, né? Tava já, mas ainda era Mas muito. não, era sufocante, era sufocante. Tinha muito pagode nesse. Acho que 2004, 2005 começa a cair de vez, vai diminuindo. Mas Isso. 2002 ainda tava pipocando. Foi cena aí. Foi o tempo do Real, né? A verdade é essa, porque o Real foi em 94. 94. Foi no auge assim do Real que 2002. R$ 5 dava pra comprar muita Dava. coisa. Bebida era centavos. Era, bicho, teve esse tempo mesmo. Aí daí tu começou a tocar mais. Foi, eu Tua avó ingressei. deve ter segurado ainda um bocado, tu não foi pra tu. Rapaz, segurava demais. Porque assim, quando terminou esse primeiro pagode que eu fiz, isso foi numa sexta-feira. Aí numa segunda-feira eu disse, eita, vovó, vai ter de novo. Ela vai ter? Sente aí. Aí eu sentei, ela eu fiz o seguinte. Você quer tocar pagode, eu deixo. Agora você vai ter que fazer um curso do meu agrado. Aí eu, tá certo, eu faço. Pra tocar pagode, eu nasci cura, tava vendo uma coisa nova na minha vida. Estudar álgebra. Mas eu já estudava, né? Que a escola era pressão em cima de mim. Aí ela, vou te matricular no curso. No tempo era datilografia. Vou ver como eu sou antigo, velho. Só que quando eu fui fazer, a informática chegou. Aí, quando ela fez a matrícula, o professor fez o seguinte: tá chegando o curso agora de informática, então é mais inviável a senhora botar ele no curso de informática, então vai ser esse. Oxe, eu fiz todos os módulos do curso. Todo ano eu renovava, eu comecei a fazer. Porque se eu faltasse, não tinha Não pagode certo. deixava tu tocar. E até 10 Foi horas da bom, não noite. foi, bicho? Foi bom. Até 10 horas da noite eu tenho que chegar em casa. Aí foi conhecendo várias figuras no samba. E assim, me espelhando, vindo assim, pô, vou tocar com esse cara, pô. Aí quando eu tocava, eu disse, caramba, conheci o cara. Assim,
algumas pessoas eu ficava feliz, outras eu ficava triste, porque eu imaginava uma coisa quando pô, o cara Tem uma serve frase, parece que demais. é melhor você não conhecer os É, seus ídolos. Deixa só a obra. Conheça só só a a obra obra, só, porque quando porque você conhece, você, pô, fica triste, eu ficava muito triste, eu, caramba, velho. o cara não é aquele que a gente imaginou, né? Aí Ah, começou, aí nesse aí tu ficou mais solto na rua. foi, aí passei pelo grupo Mensagem do Ibura, aí Samba Bacana, Roda de Samba. Aí, e assim, comecei a me espelhar, que eu pulei essa parte, em um cara que eu. Hoje dele é meu irmão, que você chegou a conhecer, Macalé. Sim, Macalé, eu ia pra escola, tinha 12 anos, eu ia pra escola de manhã, antes de tocar nesse pagode aí, eu ia pra escola, 7 horas da manhã, Macalé passava com um tantã. RMV não, contemporânea, vermelho, 7 horas da manhã, pô, nas costas. Eu passava por ele assim, eu, 7 horas da manhã, meu amigo. E só eu treinava o pandeiro em casa, né? Aí eu, caramba, todo dia, de manhã, velho. Eu, caramba, 7 horas da manhã. Aí foi quando aconteceu isso. Que nesse dia, que quando aconteceu, que eu tava falando essa história, o cara me chamar, quando eu passei, ele tava lá. E ele virou minha inspiração, um negão. É um negão que, porra, eu tenho admiração. É um cara que eu posso dizer que ele não tem vergonha disso, ele não tem estudo. Mas pra mim ele tem muito estudo, do que muitos caras por aí. Ele não pode saber ler ali fielmente, mas é um cara muito inteligente pra caramba e guerreiro. Muito guerreiro. eu tive o prazer. Aprendi, você conheceu ele. Ele é um cara. Só Tem, tem tamanho, negão. tem que trazer ele pra ele vir falar aqui das Hoje tem muita histórias história dele. ali, aí tem muita história. A gente passou cada poucas e boas. Aí a gente fez o grupo Pix Samba, toquei no grupo Pix Samba com ele. Oxe, era muita história. Pique samba. Pix Samba do Imbura. Tudo no Ibura ainda. Tudo no Imbura. Quando é que tu vem pro lado de cá? Que eu lembro que tu foi o cara que me apresentou ali aqui. Foi. Como é que chama ali? Aquela área ali é Zona Norte. Zona Norte. Zona Foi tu que me Norte, cara. apresentou a Zona Norte. Assim, minha história aí passou, né? Aí cheguei a tocar até num grupo Negro Samba também. Negro samba. Cheguei a tocar no Negro Samba. Tem um pessoal também, se você quiser trazer pra cá, Negro Samba, o Rodrigo, Eu quero, o pô. Will. Pô, tem Preciso. tanto cara, porque a gente conversou antes, mas vai conversando, vai se Vai lembrando das sair. coisas. Aí, tipo, pra eu chegar na Zona Norte, era tipo, eu parei, dei uma parada porque eu vivi a vida militar, né? Eu Foi pro sempre quartel. fui pro quartel, aí servi no quartel um bom tempo da minha vida. Aí quando eu estudava, a turma falava muito, pô, tem um pagode do Didi, pagode do Didi, pagode do Didi, pagode do Didi. Aí era o auge, eu disse, meu irmão, tem que ir esse pagode do Didi, velho. Eu tenho que ir. Só que eu estudava, e eu era um cara que eu não podia gasear, porque se eu gaseasse, minha avó arrancava minha cabeça. Aí, como eu não era criado com minha mãe era minha confidente. Eu disse, chegava amanhã seguinte, tem um pagode lá na cidade que eu quero ir. Eu tinha o quê? Já tava perto de terminar as estudos, tinha 16. Aí ela, como é que tu vai pra esse pagode? Eu digo à vovó que eu vou dormir aqui, né? Eita. E vou. Ela, tu vai com o quê? Eu vou sozinho. Tu é doido, eu andava muito sozinho. Eu sempre fui gostado de andar sozinho, bebia sozinho. Aí eu comecei a ir. E no tempo do samba lá, quando eu ia pro Didi, ela, tipo, número baixo, era ter que respeitar, velho. Eu chegava lá e tinha a roda de samba do Didi, era um caixa amplificado, cavaco e violão. Didi tocava violão lá. E era a gente na palma da mão. Ele tocava, puxava a música, todo mundo cantava, velho. Era uma coisa louca. Hoje em dia não tem isso mais. A turma tem esse. Poxa, eu vou fazer o samba aqui sem ligar, pô. Para aí, pô. A turma tem essa preguiça. Mas no tempo era raiz. Era raiz. Aí, tipo, eu passei, oxe, uns 6 meses indo pro pagode pra ver se o cara deixava eu tocar. Eu disse, cara, eu ficava ali do lado, ó. Só tocava quem ele conhecia. Foi um milagre. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma chuva que Deus mandava. Nesse dia tava tendo um Leci Brandão aqui, ela chegou do nada lá. Aí o negão chegou assim, eu falei, quer tocar, negão? Sabe tocar? Eu sei. Aí eu tive a graça, quando eu peguei o rebolo, o Leci Brandão chegou lá. Aí Didi só ligava o microfone para essas pessoas. Ligou o microfone, ela começou a cantar, eu comecei a tocar, o negão, porra, negão, a festa do cara. Pronto, pra mim foi o melhor show da minha vida. Eu comecei a tocar e eu, porra, Leci Brandão, velho. Aquela energia. Depois desse dia, toda vez que eu chegava lá no dia, o cara, ei, negão, chega aí. Aí eu, pô, ganhei o ponto, né? E era Já ganhei- rebolo, não era nem pandeiro. Era rebolo, já ganhou tempo, né? Aí eu, pô, e assim vai. Aí de lá,
eu ia muito de pagode na cidade, tem muito pagode na cidade. Aí tinha o Gonzaga, aí foi quando formou o pagode do Didi, minto eu, o pagode do Peninha. E o pagode do Peninha foi do mesmo formato. Era ali perto da Praça do Diário, um caixa de É o que som. chamava de samba dos compositores, não, né? Não, não, Depois é não, que não, aí tem. já é depois. Aí botaram um caixa amplificado, era uma voz, cavaco e violão. E final do Peninha cantando lá o samba. A turma na palma da mão. Era gente, gente, gente. Gente pra caramba. Eu tenho uma saudade desse tipo de samba, bicho. Cara, eu tenho Eu, demais, no, velho. no projeto eu fiz, acho que uns 4 rodas assim. É top. Eu comprei, Berg, um caixinha pequeno. Pequeno, eu queria um pequeno, comprei um pequeno, Onil, bonitinho. Mas por que um pequeno? Porque é só pra ligar o cavaco. E quando o rapaz do Mar vai tocar violão, eu ligo só o violão e toco o banjo. Pronto. Pra poder tentar chegar a essa Fica época. legal, mas porque hoje em dia a turma tem preguiça, É, pô. aí a A, gente a faz nova ali. geração agora, que a gente fala geração Z, né? A É. geração Z hoje em dia tem preguiça, Porque pô. eu peguei um pouquinho disso aqui em Camaragibe, a gente não tinha, os samba que tinha era samba de roda, e aí era só um caixa velho, daqueles quadradão de madeira meio fundo caindo já. Aí ligava o cavaco e o violão, acabou, o resto era Janine, o gogó. famoso Janine. Era. Todo mundo tinha que cantar e a conversa besta ao redor não podia ter, porque senão atrapalhava. Aí todo Exatamente. mundo tinha que cantar, quem tivesse ao redor tinha que cantar, não era ficar conversando não. A galera pra conversar tinha que se afastar. É verdade. Eu acho, eu tenho uma nostalgia disso aí, velho. Não, lógico, se tem microfone é melhor, né? Todo mundo cantar é melhor, mas Com que também é certeza. gostoso fazer um samba assim que todo mundo canta, não tem um cantor só, é todo Todo mundo. mundo. Fica aquele coral animado. Pô, isso Hoje faz. em dia você bota um microfone na roda, aí chega o individualista e o cara mais amostrado do pagode. A gente sabe, né? Que quer ser o cantor, às vezes não é o cantor. Né? Eu, particularmente, hoje não, eu não. A turma fala, eu não vou, não, tu já é cantor, eu não me sinto cantor. Porque é pouco tempo pra mim. Eu fui sempre na percussão ali, tocando pandeiro, surdo, rebolo, rap, porque a turma só me conhece tocando pandeiro, né? Pelo grupo que eu passei. Mas tocava repique. Aí a história de eu cantar veio da pandemia, da minha live. Eu já cantava assim em casa, ficava tirando, arranhando uma coisa a outra. Mas a pandemia foi a porta que abriu assim, que eu disse, caramba. Mas voltando, senão a gente vai, É, se não, vamos chegar na. Aí se perde. depois do, Pra do, chegar na zona do norte. samba e tal, aí tu já tava andando pelo Peninha. Foi. Aí eu andando pelo Peninha, aí eu chegou o convite de tocar no Peninha. Aí era Os Filhos de Peninha. A gente começou, aí era, me lembra, eu, o pai de Eris, que eu falei pra você trazer aqui, Edmar. Aí tinha Bruno violão, Zezinho batera, não sei se ele é vivo, ele já era velho. Zezinho batera. E eu queria no tempo ter trazido o Macalé, mas no tempo ele tocava, porque assim, eu saí do Pique Samba por questões não da música, questões pessoais, né, que sempre envolve, queira ou não queira, quando você toca em grupo, a gente sabe que vira uma família e tem coisas que não dá pra gente Esse levar. pique samba não é. Pique, vou sambar, Não, 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 não né? é não, é não, é não, é não, é não. Qual era a banda que cantava essa Pique música? Samba é de Haroldo. Essa, qual Haroldo é o Celestino. Era daqui. pique? Era pique samba também, era? Não, né? Era A outro. música era Pique. Era pique a música, Eu né? acho que o nome Pique Samba Saiu da surgiu disso, música, disso aí. sim, é É porque isso. quando eu cheguei no Pique Samba, já, eu não montei o Pique Samba, já Aham, tu já. existia com o André Macalé. Entendi Lá eu agora. fui É. só pra Agora agregar, eu né? juntei as peças. Voltar ali. Aí eu comecei a ter visibilidade maior, né? Aí o pessoal começava a me chamar pra roda de samba, eu cheguei a tocar no grupo Novo Samba. Aí do grupo Novo Samba, a gente tinha uma pegada assim, feito o grupo Terra. Só que a gente não tocava com reco. Era a batucada do Rio mesmo, era aquela coisa antiga mesmo, a samba raiz. Eu já chegou a acompanhar o Grupo Raça, eu toquei com o Grupo Raça, quando veio fazer samba aqui, é porque a turma só olha, quando olha assim, bag, porque eu não gosto muito de falar, mas porque é uma coisa que não me agrega. Que eu acho que, assim, o momento é para ser vivido, não ser relatado. Se você quiser conhecer a sua história, Assiste o podcast agora. Vai. exatamente, vem aqui, não, vem aqui assiste. Mas eu acompanhei essas pessoas assim e foi onde também eu dei uma pausa, porque minha vida foi de pausa. Já eu pausei, ficar aquela coisa, músico frustrado com a música. Eu parava Nessa assim. fase. É porque não com a música, é com os próprios integrantes, que eu ficava triste, velho. Eu digo assim a todo mundo, eu não tenho maldade em mim. Eu não tenho maldade como eu vejo que o pessoal tem. Aí eu comecei a ir pra casa de samba.
Toda sexta-feira, era sábado, ia pra casa de samba, Pra curtir. curti sozinho, saia Não do tava Ibura. tocando mais, não. Não, eu saia do Ibura sozinho. Aí eu conheci o pessoal do Negro e Samba, lá. Aí, do nada, vem pra equipamentos, eu fiz amizade, bebendo, no tempo era... Eu acho que era rum com coca. Rum com coca e gelo, meu amigo. Eu era Se catuaba. você é pagodeiro, sambista e é das antigas, se você não ganhou o kit miséria, Ali era era o foda. rum, a coca e o gelo, e Ali já era fechado o show, você fechava o show com o kit, era o valor do cachê e o kit. era ali. Aí eu ia muito pro show de lá. No tempo a entrada era R$ 3. R$ 3 pra tu entrar na casa de samba. Meu Deus do céu, que tempo. Aí a gente entrava, o kit era R$ 25. Eu me lembro, pô. Aí eu fiz amizade com o pessoal. Aí eu falei assim, hoje tem um samba amanhã, pô, aqui. Aonde, pô? No domingo. Aí eu cheguei, o pessoal não sabia o que eu tocava. Aí se uma coisa levou a outra. Eu comecei a tocar, isso aí o Negro de Samba tinha parado. Aí voltou em roda de samba. Aí a gente começou a voltar. Aí eu comecei a fazer amizade. Aí começou a apertar o quartel. Aí eu disse, meu irmão, me saí, né? Aí eu, morando no Ibura, aí pulando mais pra frente, porque é uma história meio complicada, aí perdi minha mãe, minha avó, aí eu fiquei afastado da música, aí voltei, aí em 2010 eu conheci a mãe da minha filha, né? Aí ela morava na Bomba, Demetério, E tu no Ibura e eu no ainda. Ibura. Aí nesse tempo eu tocava no pagode chamado, que foi muito sucesso, Pagobrega Brasil, Pagou brega. com o Jajá do Cavaco. Ele pegou todos os bregas que tava no auge. Musa, eu acho que era Musa, não era Musa. Era a banda anterior que ela tocava. Qual era a banda que ela tocava? Sei o que da musa. Algo do tipo. É. E era Sheldon, que estava estourado, que ele fazia novinha. Aham. A gente tocava muito, velho. Aí eu cheguei a tocar em Pau d'Alho. É... Oxe, vários Fazia pagodes, tudo em velho. ritmo De de pagode. A pagode. gente tocava muito, muito, muito. Foi quando eu conheci ela, aí eu, tipo, eu vou dar uma parada, porque eu não tinha tempo pra eu estar com ela. Eu disse, vou dar uma parada. E disse aos caras, eu vou dar uma parada, velho. Eu já tinha saído do quartel, eu trabalhava em Suape. Aí eu vou dar uma parada e vou. Trabalhar com o quê? Tu começou a trabalhar com Eu depois do trabalhava quartel. em Suape, eu era chefe do setor de frontline do logística lá. Aí eu vou dar uma parada e vou dedicar minha vida pessoal, né? Um cara emocionado. Aí Ai. eu aluguei uma casa na Bomba, foi onde conheci. Comecei a viver Ah, foi lá. por causa da tua ex-mulher, da mãe da tua Foi, filha. exatamente. Aí comecei a morar lá, aí E ali é um mundo, ali é um bicho. Mano, ali mundo é a Miami, do samba. meia-noite, 2 da manhã, mas, cara, o povo tá na rua, parece que tá na. Não sei não, não sei dizer. Eu não vi aquilo em outro lugar, não, bicho. Você vem de madrugada em Boa Viagem, não tem aquele tanto de gente na O rua. que você quiser tem lá. Você tá de madrugada aqui em Camaragibe, você não vê aquele tanto em São Lourenço, na Caxangá, você não vê gente na rua. Lá parece que tá todo mundo na rua, assim. O povo, se não tiver num bar, tá na calçada de casa. As crianças andando de Todo mundo, bicicleta. todo Que mundo. Eu lugar gosto muito agitado, dali, eu velho. gosto muito. Efervescente, Eu sou né? apaixonado. Eu já era apaixonado no tempo que eu ia pra casa de samba. Eu já era apaixonado. Eu vou morar aqui um dia desse. Eu vou morar, velho. Eu vou morar. Aí foi quando eu comecei a morar lá e recebi um convite do grupo Só Mais Um, com Cinho do Cavaco. Eu acho que ele só faz hora de samba hoje em dia. Aí comecei a tocar. Conheci várias pessoas, até eu conheci Ailton Vitória, tem que chamar ele aqui. Cara do bem pra caramba. Não sei se você se lembra, a gente tocou um tempo. Ele toca o quê? Ele canta hoje em dia, ele é Canta, cantor. Pô. cantor. Tem Canta que pra vir, velho. Tem caramba, que... velho. Vai, Canta vou anotar muito, esse. muito, muito. Sou fã dele. Sou fã dele. Aí, hoje em dia tô. Aí pronto, aí passou esse tempo todinho, veio a pandemia. Eu tô encurtando, né? Porque é muita história, é muita coisa. Veio a pandemia, Mas peraí. Quando foi que tu foi pra Paraíba? Foi antes ou depois da pandemia? foi depois. Ah, Vai então vamos chegar, lá, vai vamos chegar chegar. na. Vai chegar. Aí veio a pandemia, velho. Assim, perdi grandes amigos meus. Foi muito triste a pandemia pra mim, porque é porque assim, muita gente hoje na música que eu sei vive a música, mas não vive a amizade. Eu sou que vivo a amizade pra depois vir a música. Então, finado Nego Ni, eu tava uma semana antes estava com ele, ia até no Caldinho da Nice lá, fazendo samba lá, Porra, uma velho. semana antes com ele. Eli Peroaz, um grande parceiro meu, ele faleceu devido a isso.
Tinha um cara que eu fiz amizade também com ele. A gente bebia pra caramba. É complicado. Mas enfim. Aí passou a pandemia, eu me separei, né? Me separei da mãe da minha filha. Aí eu conheci umas pessoas no pagode do Danice, Claudinho Danice. Eu fui pro Claudinho Danice, cantei umas músicas lá, que o Sem Razão me chamou. Tu já era amigo de Lúcio. Já. A Lúcia, a gente tem uma história boa. Não era tão aproximada, né? Mas essa história fica mais simpática. Mas enfim. Aí a gente lá, eu conheci o pessoal, né? Que me viu cantando lá com Sem Razão. Aí essa pessoa pegou e fez assim: poxa, eu moro lá em João Pessoa. Qualquer dia tu pode ir, eu te levo pra ir pra lá. Eu disse, eu vou. Essa pessoa tu já sabe o que é, não vou entrar em detalhes. Não, as pessoas. Aí eu disse, bora, vamos embora. Aí eu fui, meti a cara, eu fui no carnaval. Fui pra curtir, literalmente pra curtir. Que o carnaval o pessoal fala que é muito bom, e realmente é muito Lá? bom. Muito bom. É tranquilo ou é Tranquilo agitado? pra caramba. Né? Tranquilo pra caramba, muito bom. Eu fui e surgiu o momento de eu ir pra uma roda de samba lá. Conheci mais um cara que é top, sou fã dele. Hoje em dia tá difícil ter contato com ele, mas sei que é a vida corrida. Elton Souza. Um negão tira onda. Lá da Paraíba. É, pode marcar ali. Elton Souza. Cara canta pra Marcar nesse caramba. corte aí. É artista. O filho dele eu acho que tu já visse. Ian. Ele toca percussão. O pessoal da casa de show já marcou ele. Ele toca percussão, toca tudo. O neguinho é foda, ele canta pra caramba. Canta, toca tudo ele. Eu acho que ele só não toca violão, mas o resto, Vamos marcar ele. toca tudo. É muito. Chegar nele esse corte. Aí, enfim. E, tipo, foi uma aprendizagem na minha vida, porque quando eu cheguei lá, eu por ser uma pessoa que eu não tenho maldade, levei uma pessoa comigo e tive, assim, uma tristeza, né? Fiquei muito triste com essa pessoa, porque eu levei uma facada nas costas lá. Mas, enfim, Tu levou contigo? levei comigo e levei uma facada Não vai nas falar costas. nome não, né? Tu não é Não, polêmico não. não, porque, assim, Não, que senão a gente responde um não processo. convém, não convém essa pessoa, não, porque, assim, eu sei que é uma pessoa que ele não evolui. É, não adianta. Pessoas que não evoluem, não adianta eu fazer uma crítica construtiva a ele, que não vai adiantar. Ele é um bom músico, mas como pessoa deixa a desejar. Eu sou muito de conhecer a pessoa, não em si o músico. Porque, pô, a gente sabe que tem vários músicos bons, mas quando a gente vai conhecer a pessoa, a gente se aponta. A gente, porra, velho, eu pensava que tu era um cara bom, né, velho? Mas não é, a gente Tem sabe. isso mesmo. Aí, quando eu cheguei lá, eu morei numa casa com algumas pessoas, eu peguei e saí. Porque uma história leva a outra. Aí eu saí de lá, por coincidência, com a ajuda de um parceiro zaço da música também. Aí ele me ajudou, eu aluguei um frete lá em Manaíra, no centro. E foi quando as coisas começaram a fluir. Aí eu cantava, o pessoal me chamava, fiz participação com o Elton, fiz a tardezinha lá. Tem muito projeto lá, fiz parte de um grupo lá também, que tem um audiovisual, tá lá no meu Instagram também. Pô, foi muito top. Só que eu fui, meu auge, um dos sonhos que eu tive na minha vida, realizei. Foi fazer a faculdade para música. Aí eu fiz lá o teste e passei em segundo lugar. Só que, negão, tem uma coisa comigo, eu acho que você chegou a conhecer ela, é a minha filha. Aham. Apertou a saudade assim extremamente, que quando ela chamava de vídeo comigo, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Aí foi então com a mãe dela fez, ó, não dá pra eu estar deixando ela falar contigo não. Aí foi quando eu endoidei o cabeção, deixei tudo pra lá, tranquei a faculdade e vim voltar pra cá, pra Recife. Não foi porque não deu certo, tava dando muito certo por sinal. Foi que a saudade apertou e o coração, eu velho. sou muito emotivo, eu disse, não, velho, eu vou voltar e voltei por conta dela. E a galera de lá, tu mantém. Mantenho Mas contato. não valia a pena não, velho, o cara ficar tocando lá. Vale, Porque velho. eu fiz um samba rasta, fui fazer uma parada lá, meu irmão. Lá é alto nível, pô. Porra, O velho. pessoal de lá não tem a malícia daqui, mas são mais evoluídos e tinha músico daqui, eu falo no modo geral. O pessoal é mais educado, é mais profissional, tem amizade, né? Aqui você tem que ser malandro hoje em Recife. Tem que ser malandro.
Posso citar aqui, ó. Caras que eu posso chamar aqui é Ailton Vitório. Cara do caralho, velho. Humilde pra caramba. Pio, a turma brinca, né? Que você é meu pai, eu sou filho dele. Pio é, pô, é top, velho. André Macalé, sou fãzaço, né? Pô, eu não posso citar muitos. Tem Diego Dias também. Eu conheço ele como músico, não como pessoa. Não tive o prazer, assim, de conviver, assim. Eu sou muito de conviver, assim. Essas pessoas que eu admiro. Porra, Boto, a gente sabe como é que é, né? A palhaçada só em si. Eu acho que ele é assim na vida dele, velho. Pô, não posso citar muitos porque eu não tenho muito convívio. E outros que eu tive convívio eu não vou citar assim, né? Mas tu acha Então, que a galera é diferente da galera lá é de música, assim, diferenciado, no meio, velho. né? Na malandragem, É fora diferenciado. esses que tu citou, que tu garante que tem uma. Como pessoa, são músico e como pessoa, velho. E lá, o pessoal é muito profissional, eles são com a música também. Tem Elton, né, que eu esqueci de citar. Elton Souza, que é de lá. É pessoas que são top, é família. E são muito profissionais, velho. Sabe respeitar. Porque tem uma coisa que, você, como você a gente já fez história junto, a gente vai fazer muita festa particular. É, Hoje em dia tem muito freelance, né? aham. Não, eu sou freelance. Só que quando o cara chega lá, o freelance, ele quer mandar no teu show, quer mandar no jeito de tocar, quer beber uma Heineken, quer beber uísque. Eu, porra, velho, Ô, Berg, essa parada tem muito do comportamento, né, velho? exatamente. Eu disse, porra, por isso que eu sou Você leva a pessoa. chato Uhum. nessa parte. Aí os caras, muitos caras me dizem, porra, Berg é muito chato. Eu não sou chato, velho, sou realista, porque, cara, o cara tá abrindo as portas da casa dele pra entrar. E a partir do momento que tu diz que tu é freelance, pra mim, tu tem que tocar partitura, tu tem que ser o cara. É. Feito um cara que eu digo aqui, sem medo de errar. Que eu conheci também, que é muitos cara bom. Johnny Soneca. Ele é um cara. Eu já tive o prazer de fazer umas ondas com ele. Cara, ele é surreal. E é um cara que sabe sair, sabe chegar. Então, ele é um profissional da música freelance. Eu digo assim, não digo os outros porque eu não tive convívio. Mas tem cara percussionista mesmo. Eu já tive muita dor de cabeça, velho. De cara aí tocar comigo, ficar bêbado na festa. Dar em cima da mulher dos outros. Ave Maria. Olha, velho, olha. Se eu for citar, velho. Eu prefiro as coisas engraçadas. E hoje em dia, a turma faz assim, opa, por que tu não vive na casa de show? É porque assim, a gente sabe qual é o tratamento de algumas casas de show, sabe o critério, sabe o cachê, eu sei minha qualidade. Eu não nego a qualidade de alguns que tocam por aquele cachê. Eu não vou dizer assim, não, pô. É ele que tá pedindo aquele cachê, né? Se ele quer aquele cachê, mas eu tenho que olhar os músicos que tocam comigo. Só que alguns não entendem isso. Pô, por que tu não toca? Eu prefiro fazer festa particular. Eu sou bem recebido, bem remunerado. Bicho, o Mumuzinho tava falando, ele tava no Brit Podcast, antes de ontem. Aí tem uma parte que ele fala que ele tem o projeto do show dele, que tem um nome que eu não lembro agora, e tem outro projeto paralelo que é os corporativos. Ele tem feito muito, ele disse. E aí ele muda um bocado o repertório, porque ele foca em outros estilos. Porque aí ele explicou até que no corporativo tu chega lá, o dono da empresa te contratou, mas ele não conhece muito tuas músicas, É, o cara da direção, aí tu tem que tocar de tudo, mas tem o cara da limpeza ali que vai pro pagode, tu toca pra esse pessoal todo, tu tem que fazer uma parada pra agradar todo mundo. é verdade. Eu acho que esse é o caminho, bicho, é Mas é o baile, caminho. casamento, festa particular, porque, na moral, você depender de barzinho, tu acha que isso é culpa de quem, bicho? Dos donos de bares A polêmica. ou dos grupos de pagode, velho? Grupo de pagode. Tu acha que é mais grupo de pagode? Grupo de pagode. Porque eu tava tendo uma conversa assim com o Pio uma vez sobre isso. No tempo que eu sei um pouco da história dele, que ele tocava no. Fugi da mente agora. A Cor do Samba. Produção. No tempo, eles fecharam um cachê. Vou estipular aqui, tipo, num tempo, mas não foi isso, né? R$ 700 para todas as bandas, né? Ou se não, a partir de R$ 600 você aceita lá. Só que não dá certo, Ah, porque você sabe que a música hoje em dia aqui, como no samba, é poucos que tem união. A gente sabe. Teve um grupo, que ele me falou um nome, eu não vou citar aqui, né? Mas que começou a tocar e os caras ficou pra trás. A turma ficou sem entender o Xempo. Por que aquele tá o mesmo valor? Por quê? Aí, por ele ter uma amizade com um cara da casa de show que conhecia o dono, o cara pegou e falou, Xempo, o valor é isso aqui que ele tá cobrando. Ou seja, é muito complicado. Porque eu sei de bandas, vou ser sincero. Pronto, onde eu vou fazer o show agora, já já. O cara cobra o valor R$ 450. E pra casa de show,
que já tá feita, pra ele é muito inviável, né? Ele pagar 450. Pode ser o. Ô, Berg, mas não tem o a couvert? mas no Cové não é passado, né? Então, mas o que Né? tem uma lei, alguma coisa aí que tá Devia rodando, ter, né? saiu. Porra, Devia ter, né? então aí eu não deixo a culpa só no dono nos caras do grupo, não, velho. O dono da casa, Lógico, lógico. É assim, eu digo assim, é culpa não, ser humano com o próximo, né? Eu sei que ele tem que ganhar o dele ali, pagar, mas vamos ter consciência que quem vai fazer a festa para ele ali, para as pessoas, para os clientes, é um pai de família que sai de eu casa. quero muito, velho. Eu quero muito trazer dono de bares aqui. Pode trazer, velho. Pra poder eles falarem a versão dele. Pode Porque de trazer. coração eu quero escutar. Porque eu sei que. Eu tive um dono de bar aqui que a gente conversou com ele e ele contou a realidade. Bicho, é difícil mesmo manter uma casa de. É difícil, A gente eu sei, acha que é difícil. tudo lucro, o bar lotado ali, mas tem muita gente trabalhando, tem despesa, percas, né? Custo disso. Exatamente. É difícil. Mas, brother, é difícil também pra gente, como Acreditar que a casa pagodeiro, cheia não vai sobrar um dinheiro a mais pra banda, bicho. é complicado. E hoje em dia, vê só, no meu tempo que eu não comecei, Denis, não era aquele cachê. Mas sabe o que era interessante? Quando terminava, tinha uma janta, tinha um lanche. Hoje em dia é escasso. Cara, eu falo isso sempre. Ó, eu bato nessa tecla. É muito difícil hoje em Ó, dia. tudo bem. Tudo bem, velho. O cara vai tocar de. Vamos botar aqui. 3 às 5, às 6. Tem festa, bicho. Eu toquei em festa de 11 a 2 da tarde. Quer dizer, hora de almoço. Ninguém almoça de 11. Tu não sai. Primeiro que tu não surge no lugar do estralo de dedo. Aí não consegue nem almoçar quando Tu sai de saiu casa. de casa 10 e pouca pra chegar pra tocar de 11. Verdade. E não, meio-dia, 1, 2, tu não almoçou. O dono do bar, o da. Festa não, bicho. Festa você come. Mas o dono do bar ali vai e não te. Né? Geralmente à noite você toca de 4 às 6. É hora de janta, brother. O cara não coloca um cuscuzinho lá no fundo. É muito. A gente é maltratado mesmo. Aí velho. eles dão assim, uma ajuda de custo, vamos supor, 100, 50, depende, né? Não vou citar onde eu vou fazer show, mas onde eu vou fazer é 50 o consumo, né? Então, eu gasto do meu bolso, eu não vou mentir. Eu deixo o consumo para o pessoal que está me acompanhando, né? E fica uma coisa mais confortável. E tem a polêmica da água, né? Na jarra, né? Que é foda, velho. É foda. Que a gente sabe quando a água vem, tá saloba. Eu toquei num bar ontem que eles. Eu já percebi. Porque depois que surgiu A essa, gente sabe, essa saloba. polêmica, eu bebia e não tava atinado pra Não, né? polêmica. Depois eu comecei, a turma começou a repercutir isso, eu, rapaz, é mesmo. Eu toquei num bar ontem que chegou as primeiras rodadas, aí eu percebi que é sempre assim, chega a primeira rodada na garrafinha, a segunda rodada é na jarra, acabou. Ou senão só na jarra, né? Aí não chegava na primeira não, já chegava... É complicado mesmo, mas assim, Tem um bar que ele dá, tem um boteco que ele te dá numa chopeira, porra, aí bota água, aí tu bota a torneirinha lá e vai tomando tua água. na cuia. Oi? Agora assim, nesse assunto aí, velho, eu acho que é a galera começando agora, tá ligado? E fica se prostituindo por valor baixo, pô. Verdade. Tá ligado? Tipo, isso é que vai fazendo nas casas de show aí. Não, pô, tem um cara que a gente paga, não dá nada, a água a gente dá no balde aqui, ele toma e. Tá ligado? Então assim, isso vai gerando pra esses donos de bares, de casa de show, que, meu irmão, todo mundo é do mesmo jeito, pô. A gente vai fazer pra um aqui, os outros tem que aceitar. Tá ligado? Então. E no fim das contas, feito o Berg falou, o cara do bar que já tá com a casa feita, ele não vai dar atenção à qualidade da Faz banda, não. nada, E mano. o próprio público, né? Uma lata batendo é. vai estar lá. O público gosta, eu tô com as modinhas hoje em dia. Tá cantando, acabou-se, pô. Ele quer a casa dele vibrando, bebendo, enquanto tiver bebendo. Acabou-se. Eu acho que tem dois caminhos Tem assim. dois caminhos que é Tem complicado. um lado dessas bandas que prostitui o segmento, que toca por qualquer preço só pra dizer, "Ah, meu irmão, eu soube esses dias, Pra velho. tá na mídia. Berg, então, eu vi, máscara, cara com a agenda que eu me assustei assim, eu falei, puxa, velho, Não, então, eu já vejo. Às vezes fiquei eu surpresão. olho assim, eu disse, pô, velho, graças a Eu Deus. calculei pelo meu cachê assim, eu fiz, Graças meu a irmão, Deus. um fim de semana desse bate quase Graças a Deus. um mês, graças a bicho. Deus. Só Graças que aí a Deus. depois eu descobri, Aí velho, quando você vai- que no fim das contas, ele tava pagando pra tocar. Entre aspas, pagando, porque nem tava pagando mais. Virou uma bola tão grande que É. eu tive pena dele. Meu irmão, vê que situação. Os caras pra estar numa mídia, né? Pra estar postando uma foto, uma coisa e outra. Aí termina se eu- queimando com o músico, com o dono da casa, porque muitas vezes não consegue bater lá a agenda. Eu tenho um negócio comigo, essas pessoas assim, não são músicos, de verdade. Porque assim, eu
Eu posso Não, dizer de só coração. não, concordo. Eu sou músico porque eu amo fazer a música. Eu amo admirar, ver os meus amigos tocar. Eu faço questão de ir pra casa de show. Às vezes eu tô lá, como eu já recebi algumas críticas, aí, pô, como tu é músico, cantor, tu não pode, não vou falar o nome dessa pessoa, não é um cara conceituado no samba, tu não pode estar nesse meio assim, terminou de tocar, tu quer ir embora, por quê, pô? Eu vou ali prestigiar meu parceiro, pô, a gente vive ali, às vezes tá com o cara, pô, vou prestigiar. Eu não vou ali pra secar, pra tentar, como antigamente tinha, eu acho que ainda tem, e o cara chegar, eu faço mais barato. Olha, faço mais barato, pô, vou dar uma canja aqui pra tu ver como é que é. Aí fala com fulano e tal, o cara deixa, dá a oportunidade, o cara canta, aí o cara vai nas costas do cara, como eu já vi muito, olha, eu faço mais barato. Faço mais barato. E aí, quando, parceiro? e quando também não fala mal da tocada do cara, né? Tipo, pô, Exato, não, bicho, mas sempre fala. meu amigo, não existe não, Amigo pô. da onça. E, pô, tem... Parceiro do cara ali, que o cara vai pra lá pra prestigiar. O cara, não, pô, sobe aí. Aí o cara sobe, aí depois quando desce, tá, bicho, poxa, isso aí eu toco melhor, pô, e ainda pago, recebo menos aí. Tô pagando um pão com mortadela, velho. E leva o som, Existe. bicho. O som. Poxa, eu vou te dizer aqui, eu Ah, tenho um parceiro que cacete. ele, se você botar aí no Instagram dele, não vou dizer, né? Mas o Instagram dele é lotado, pô. Aí você olha aí, ó. Porra, um show no mês tem 30 dias. O cara toca os 30 dias, velho. Aí você vai ver. Eu já toquei com uma das pessoas, né? Pô, quando eu fui ver, R$ 500. Aí ele leva 6 caras. Minha conta não bate. Porque a gente sabe que um cachê hoje é R$ 100. A gente sabe que o cachê é R$ 100, né? A gente paga às vezes mais porque pela consciência, né? De, ó, vou te pagar um negócio a mais porque tem teu Uber e coisa e tal, porque tu mora longe, porque tu pelas cordas e coisa e tal. Mas tem cara que não tem consciência. É. Eu sei que ele paga 70, 80. Eu sei, pô. Sei. Eu Hein, sei. Berg, e quando o cara, tipo assim, tem um carro, vai levar as coisas do cantor, tá ligado? Tipo assim, bota, arruma tudo, chega lá e o cara diz, ah, bicho, eu vou Monta. chegar a tal hora lá, eu quero que tu deixe tudo prontinho, faz desse jeito, do jeito que eu quero. E quando o cara, bicho, chega lá, até o pessoal que contratou diz assim, meu irmão, bicho, aquele cara ali é desenrolado isso, bicho, teu tocador ali, porque arrumou tudinho aqui, tu só chegasse, plugasse os negócios, ficou tudo pronto. E o cara nem reconheceu, pô. Chegou no final e ele. Porra, valeu, nem valeu, bicho, na E ainda verdade. pagou o cachê. E ainda paga um cachê que o cara nem calcula o que, que o cara fez essa rota toda, o que ele. Sobre isso. É É bronca, porque, velho. sei lá, bicho, dá tanta vertente de pensamento. Eu acho que porque o cara tem muito pagodeiro. Pagodeiro tem muito, Uma porrada hoje em dia, né? velho. Pra fazer uma mutreta tem muito. Aí os caras saem queimando, queimando, porque tem ainda uns 10 pra queimar e vai fazendo cagada com um, com outro, com outro, com outro. Uma hora essa desgrama Eu não digo que vai eu ter sou, mais ninguém pra tocar, eu não, digo que eu velho. Não é sou e não, possível, não. eu digo que eu sou e não sou queimado, porque eu sou muito polêmico com os caras que tocam comigo. Não é polêmico, é exigente. Porque, cara, eu tô fazendo coisas que eu já tive muito problema, velho. Com um cara, tipo, eu sei que tem grupos de cordas, grupo de violões, que fica queimando. Eu sei disso, pô, que fala, tá ligado? Pô, não vou tocar com aquele cara. Pô, aquele cara é muito fraco. Aquele cara não paga. Deixa que o cara pagou o cara. E o cara que tá falando é um ceboso, como já aconteceu comigo, de eu levar. Eu tive um cara que ele foi até preso, esse cara. Uma semana antes, ele foi tocar comigo, chegou atrasado, bebo. Bebo não, vou dizer assim, drogado, a verdade é essa. Chegou 40 minutos atrasado, tocou Violão era? violão. Eu acho que eu sei Sabe quem é. quem é? Foi preso ele. Aí tocou comigo. Toquei com ele uma vez. Aí, infelizmente, ele como pessoa, eu bebia com ele. Era doido, né? É Doido. doido, mas eu gosto dele. Só que ele deixou a desejar. E quando eu cobrei, achou ruim. Por quê? Ele foi tocar comigo nessa festa. Aí quando chegou na outra, ele tinha marcado outro show. Tocou 40 minutos. Foi embora. Aí ele chegou no grupo. No grupo, disse que eu era safado. Por quê? Ele tocou 40 minutos em um e 30 em outro. Aí eu paguei 100 na primeira e paguei... Não, minto eu. Paguei 120 na primeira e paguei 80 a ele. Ele achou ruim. Eu disse, meu fera, tu não fizesse o jogo completo não. Tu tem que entender uma coisa. Eu te E ele tinha contratei. marcado Tinha contigo. marcado comigo. E ele foi fazer com o grupo, eu vou falar, grupo Insinuar. Foi alguns meninos foi fazer, que é muito bom também, menino, Insinuar. Eu esqueci de falar. É muito cara bom. Aí foi fazer, eu fiquei muito puto, chateado pra caramba, porque quebra o meu show no momento. É. A gente sabe que dá aquela quebrada. E ele foi no grupo falar mal de mim. Agora, por quê? Teve uma história antes.
Eu fui tocar com um grande conceituado aqui da música, fui acompanhar ele, e no momento precisou do cara violão. Aí eu disse assim, citei o nome dele, mesmo o cara tendo me queimado. Aí eu citei, ó, chama tal pessoa, pô. Geral, na hora. Oxe, tu é doido, esse cara é muito farrapeiro, pô. Chamaram ele logo de noiado. Aí eu disse, então pronto, vou fazer o quê? Só que telefone sem fio. Chegou uma história pra ele, como se eu estivesse falando mal dele, desde que eu tenha chamado e indicado o cara. Aí ele foi no grupo das harmonias aí, que eu acho que deve Eu não participo, participar, não. de violão também. Acho que é até bom, não me coloque, não. Me deixe quieto É, pô, aqui. muita resenha. Participo, não. De nenhum grupo. Aí jogou lá dizendo que eu era safado nessa parte. Eu disse, meu, deixei pra lá porque não adianta eu bater. Aí Deus é tão bom, que eu digo assim, eu por não ser uma pessoa má, como eu tenho um coração bom, as coisas sempre acontecem, sempre vem provando pra mim. Não deu uma semana, aconteceu isso com ele, ele foi preso. A palavra dele ficou Vaga aí inválida. no ar, né? Enfim, teve outras situações também, como eu já levei, eu acertei cara de, ó, meu irmão, tu vai te levar teu som. Eu vou te pagar 250, fora a tua paga, né? Vai ser em tal lugar, tal lugar. Quando o cara chegou lá, isso é história verídica. Quando o cara chegou lá, o cara engrandeceu, olhou o olho, né? E pô, a gente foi tocar na reserva do Paiva. Pra entrar lá, porta automática, fazer revista e coisa e tal, ele cresceu o olho, Faz até exame de próstata pra pra entrar. entrar lá. Porque eu fui tocar pra um juiz. Eu me queimei até hoje com esse cara. Foi mesmo, velho. Foi. Se ele. Vou mandar isso pra ele, vou pedir desculpa, perdão. Porque não foi de coração. Porque não se queima o cantor. O músico não se Não, queima. é O cantor que se é a queima, linha né? de frente, né? Exatamente. Aí ele fez, quando chegou lá, tinha outra festa também. Só que ele recebeu durante o caminho outra proposta. Quando chegou lá, ele disse: eu não vou tocar. Oxi. E foi embora. E o cara da festa ia fazer o cachê pra mim ainda. Eu tava esperando. E ele disse: eu quero que você me pague. Oxi. Aí eu tinha feito um contato com essa festa. Eu nunca passei uma vergonha que eu passei essa na minha vida. A festa tinha umas 50 pessoas, lotado. E eu vou dizer quanto foi o cachê. Foi R$ 1.800. Eu ia pagar ele R$ 500 no dia, com o som dele, né? E ele, por conhecer umas cebosas, falou com um cara que é da música também, veio falar comigo. Eu até estranhei. Olha, porque meu primo disse que tu não pagou a ele. Assim, eu tô querendo pagar ele, só que ele me bloqueou, porque ele inventou uma história para me prejudicar. Aí eu disse, meu irmão. Aí ele jogou, porque a gente sabe que tem vários grupos, a gente sabe que na música a gente se lidar com todo mundo. Bom, ruim, a gente sabe. Aí ele jogou num certo grupo aí, eu sei que os caras veio me cobrar, né? Aí veio me cobrar, aí eu disse, meu irmão, eu vou ser sincero com você, eu tô querendo pagar, mostrei o sprint todinho. Resumo da ópera, todo mundo viu que ele não é a primeira vez que ele faz isso. E ele se tocou, que deram o recado pra ele, que ele não podia, porque se eu fosse uma cebosa, eu tinha aprontado com ele. Tinha ido cobrar, meu irmão, tá ficando doido. Que ele já via tocar várias vezes, onde eu moro. Como a turma diz, fica vacilando. Ou seja, pessoas que fazem isso, eu nem vejo particularmente tá tocando constantemente. Você, pô, cara. E futuramente também me disseram, pô, a gente faz questão por 1 centavo, pra você ter ideia. Essa história assim que tem na É, música. E hoje em dia, graças a Deus, pô, quem fala mal de mim é porque errou comigo. A verdade é essa. tende a falar mal pra poder se sair É como o exatamente bonzinho como da o bonzinho história. da história, pô. Por isso que eu fico calado da minha, faço a minha. Eu nunca vou deixar de fazer minhas festas particulares. Eu digo assim, eu boto minha mão no fogo, eu toco mais do que os músicos que vivem na mídia hoje em dia. E eu vivo de música se eu quiser. Mas eu tenho meu trabalho paralelo com isso. Né? E eu sei que esses caras que fazem essa agenda de 30 shows, a gente sabe que, pô, quase R$ 100. Você fode o profissional, velho. Cara, pelo menos pede, vamos, R$ 700 a mim, pô, pra ajudar, velho. Tem cara que eu sei que vai fazer, pronto. Teve uma situação que eu fui tocar na mesma festa que me chamaram. E ele me chamou pra acompanhar ele. Eu fui, né? Eu em casa, olha, e eu vou dizer quanto foi. R$ 80, velho, pra tu tocar pandeiro. Eu vou. Eu fui. Ano passado isso. Quando chegou lá, o cara que eu já conhecia, porra, Beguinho, eu pensava que era tu que ia vir pra cá. Por quê? Eu pedi R$ 1.000, porque ia levar o som, pai, coisa e tal. Aí eu conto que ele tá fazendo aqui, oxi. Aí o cara fez, eu sei por que chamaram esse bicho. Você por quê? Pô, é quase R$ 100, pô, com som. Aí eu, Caraca, velho. porra, eu disse, eu vou fazer uma festa, eu vou botar esse bicho, velho. Ô, velho.
como é que sustenta um negócio Eu não desse? Ele sei, paga, né? Ele trabalha, tem a Não, renda eu e sei que ele paga faz aquilo 80, pra aparecer, pra 80 se a percussionista. ele faz pra se divertir, aí ele, do dinheiro do Não, pô. trabalho dele, ele Não, pra ser paga isso. sincero, ele paga maior as cordas. Mas como é que sustenta? Porque se quando dá um Divide aí, pô, problema. divide aí 400, Mas quando. 450. Então, e daí dá um problema no Aí ele tem o som. carro dele. Eu não sei, ele se vira, né? Então, não é isso que eu tô Mas como ele dizendo. bota 300 festas no mês, né? Mas não bate, não, Não pô. É bate, mais né? gasolina, é mais Não bate. Eu não desgaste sei de como é que é isso. Eu não equipamento. sei como é que é isso. Eu Ele não sei. trabalha contra o trampo e sustenta Eu isso. sei que ele trabalha contra o trampo, mas É só pra dizer que tá na velho. mídia, pô. Não bate, Pô, não. aí, tem pessoas aí que eu acho muito interessante. Pronto, o pessoal fala assim, pô, por que tu não lança? Eu tenho músicas, tenho ideias, várias ideias pra lançar, mas eu não vou lançar uma música minha pra ficar no papel. Assim, eu conheço vários caras que lançam música, mas, por que tu não faz a tua música, velho? Eu vou ali pra te ver, pô, canta a tua música aí, eu vou aprender, velho, pra tocar. Feito quem marcou, um dos caras que marcou, o TS, Sem Razão, que tem músicas aí que a gente até hoje faz. É. Pô, mas pra gente fazer, você tem que lançar sua música. Aí o cara vai pro show dele, toca a música de outros. Esquece a música dele. Agora tu investe R$ 2.500 ali pra fazer uma faixa, 3.000, 5.000, sei lá. E não faz. Pra que foi esse investimento? Pra tocar por 450 com teu som. É bronca. E Real, além disso, quando o cara vai, toca, chega no final, enquanto a gente tá comendo ali, né, tudo mais, o cara esquece de dizer assim, não, bicho, eu vou fazer o Pix pra você, não. O cara vai embora e diz assim, não, bicho, depois eu mando o Pix aí. Se o cara não cobra, o cara não passa, tá ligado? É Pô, bronca. a polêmica do Pix, isso aí é É, tem muito dono de bar. Pronto, é mais um motivo você, dono de bar, conversa com a gente, pô. Vem aqui, ninguém vai. É gravado. Se acontecer alguma coisa, você quiser tirar, a gente tira. Mas eu não entendo porque deixa lá pra terça ou quarta, fecha o caixa do bar com a banda como se fosse um funcionário, né? Porque os funcionários eles pagam na terça, beleza, mas a gente tá prestando um serviço ali, pontual. E eu não entendo porque se louco. é o que dá movimento, beleza, você pode dizer que pode ser um grupo ruim e vai dar gente, mas tem que ter um grupo tocando. A música é a prata da tua casa ali. E é o que é menos bem tratado, bicho. Pô, então. A Aí- galera gasta na estética do ambiente. Mas som e banda se ferre. Porque tem isso, né? Som ruim ainda tem isso, de som ruim que a gente toca. Oxe, meu Deus. Pronto, agora eu vou ter que levar meu som. Hoje eu tenho que levar a mesa de som. Pra onde eu Compra vou aí. tocar. Tu sabe onde eu Sei. vou tocar hoje? Eu tenho que levar a mesa de Porque som. aquela Porque aquela mesa mesa lá de som, não pelo amor de suporta. Deus. Já que tu quer uma qualidade melhor, Eu vai tenho ter que que levar. levar, eu tenho que levar. Aí o que acontece hoje em dia? Eu, por ser, como veio a pandemia, me impulsionaram nessa parte aí. Sim, fala só dessa parte. Tu não cantava e na Eu não pandemia. cantava, eu assim, arranhava, ficava na minha. Eu era muito percussionista. Eu sempre amei percussão. Então, com a pandemia, eu trabalhava numa gráfica, porque minha área é informática, essa minha área. Então, eu tava no meu trabalho, e eu conheci esse cara. Tem um cara que tem que chamar aqui, velho, me lembrei também, outro cara, Zema. Zema. José é o nome dele, mas ele chama de Zema. É um cara, um músico excepcional. Ele participou da minha live. E foi assim, Corda? corda, canta muito, toca muito. Aí eu tava nessa gráfica, foi até na pandemia. Aí fui de bermuda nesse dia. Ele viu a tatuagem. Aí ele é carioca. Ele, pô, negão, essa tatuagem aí, tu é música? Aí eu disse, pô, sempre eu digo que eu sou músico. Eu digo, eu tento, velho, eu tento, né? Tô ali. Aí ele, pô, bora marcar o som? Aí eu disse, meu irmão, aí tava com aquele áudio de live. Eu disse, meu irmão, bora fazer uma live na conversa? Ele, bora. Só que eu pensei, vou fazer uma live, tipo aqui, assim, um podcast, uma coisa pequenininha lá em casa e coisa e tal. Como tinha som, computador, essa parte de informática eu entendo, comecei a montar em casa, deixei tudo prontinho. Aí ele bora, só que quando eu disse que ia fazer uma live com meus amigos, que eu tenho muitos amigos fora da música, aí disse, beleza, como eu presto alguns serviços, aí um fez assim, tu vai fazer uma live? Eu disse, Berg, eu vou, velho. Aí eu assiste lá no canal, vou fazer o YouTube lá e tu se inscreve pra assistir, pra ficar uma coisa, só pra a gente que é amigo, pra curtir. Esse cara fez um Pix pra mim de R$ 3.500. Poxa. Ele mandou o Comprovante. comprovante, aí eu falei, olha, meu, tá aí. Eu disse, que é isso, pô? Ele, não, pô, pra ajudar a tua live. Aí eu, meu Deus do céu. Ou seja, a minha live começou a tomar uma proporção muito maior. Pra ter ideia, eu tive que locação, câmera,
Aí ganhei o buffet, ganhei bebida, ganhei produtos pra sortear, ganhei Tá no YouTube essa espaço. live Tá ainda. lá no YouTube, tá ligado? Eu cortei, deixei só um pedacinho lá. Aí ganhei camisa, ganhei tapete, ganhei tudo, velho. Que eu fiquei. Aí foi assim. E a conversa surgiu, foi em agosto. Faltando 10 dias. O cara, vamos fazer tal dia, bora. Aí, nesses 10 dias tomou essa proporção. Aí eu fiquei louco dentro de casa. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Aí corri pra lá, deu tudo certo. Fiz a. Aí, tipo, conheci esse Zema, ele me puxou, eu falo mesmo. A gente foi pro estúdio, eu desafinei ele, porra, negão, tu vai chegar na live assim. Aí é foda, negão. Aí eu, caralho, velho, me retrai em casa. Eu disse, porra, eu vou. Cheguei em casa e comecei a estudar. Peraí, pô, comecei a estudar. Aí eu fiz a live todinha. Aí chamei alguns amigos meus. Foi uma coisa que tomou uma proporção muito gigante. Foi considerada a melhor live daqui. Porra, velho. Porque o som, fui eu que passei tudo. A questão do repertório de samba. Aí eu tirei, deixei só um gostinho ali. Depois eu solto futuramente, sei lá. Aí foi daí que eu comecei. O pessoal começou nessa festa particular. Festa particular. Hoje em dia, graças a Deus, tem uma gama muito grande, como você já participou de festa particular. Tem. A gente até hoje fala disso, eu e Prachete, às vezes eu tá tocando junto, aí faz, meu irmão, quem é um peste pra ter festa particular é Berg. Aí por quê? Eu viso muito, me coloco muito no lugar que quem me contrata. Eu não posso chegar ali e fazer modinha. O pessoal não quer hoje em dia. Você pode ver, do novo ao velho, é pagode 90. É. Não tem pra onde correr. Uma ou outra, tal música, mas até Cazuza a gente canta, Aham, é. né? E, pô, velho. Aí surgiu esse negócio de cantar. Eu fui cantando. Aí pronto, esse meu amigo Zé, mas bota Berg aqui, pô. Berg aqui. Foi se aprofundando assim, enraizando. Faz pouco tempo então, né, que é só tu cantando. Faz pouco tempo, eu não canto muito. Eu digo assim, eu não tô 2020 pra cá, 4 anos, 5 anos, é pouco tempo. É pouco tempo, aí eu tô me aprofundando. Meus amigos chegam assim, pô, negão, tu fizesse uma evolução do caramba. Eu digo, pô, lógico, eu não sou cantor, velho. Eu tô ali, eu gosto de fazer. Eu, do mesmo jeito que eu toco numa festa, que pessoas que não têm condições, de, pô, negão, vou botar um som. Olha, tu tem que me ajudar aí, eu vou ali fazer com a mesma alegria, como fazendo aquela pessoa que tem dinheiro, pô, faço com dor de cabeça, rindo, eu tô ali, quando termino, meu Deus do céu, que dor de cabeça, velho. eu vou aqui. E a resenha, né? A resenha que tem que ter, né? Tem uma história, cara. Vou dizer pra Eita. até o Sombra, né? Máscara. Rapaz, eu acho que a gente foi pra uma festa particular, né? Foi. De uma empresa. Lugar bonito. Logo bonito, lindo. Eu tô lá, né? Tocando. Dá aquela pausa. O pessoal vai no banheiro. Aí eu fui. pego o cavaquinho, fico brincando ali. O pessoal aí. Aí o moço aqui vai no banheiro. Aquelas cadeiras de que roda assim, tá ligado? É uma cadeira que roda, né? Não, pô. O palco tinha 2 tablados junto e uma brecha no meio, porque tava junto. foi. E tinha um tapete. Nosso amigo aqui, como é lutador, é porque eu falo assim, existe um cara bonito e existe Denis do cavaco, tá ligado? É. Aí ele deu um mortal, velho. Ele foi sentar na cadeira, só veio aquela zoada. Aí eu, tá porra, que foi isso? Quando eu olhei, ele já tava no chão de pé. Eu chorei, velho, eu Ó, chorei. tu disse que quando olhou, pô, na hora depois tu disse que só me viu as pernas pra cima rodando assim, rodando. tá, pô, o bicho vai lutar agora, vai daqui agora. Tá, Quando eu fui sentar, pô, e eu, no começo, Máscara, eu disse, cuidado aí, ó, para o pé da cadeira. Eu alertei, inclusive, a ele, para não deixar a cadeira ou nos dois tablados, quase que ele ou mais leva pra um palco frente. junto com ele, pra esse tá. Toquei, esqueci e fui no banheiro. Quando eu volto, que eu vou sentar na cadeira, agoniado pra sentar logo e tocar, não olhei, bicho. Um pé da cadeira entrou nessa junção lá dos 2 tablados. Aí arriou eu pra trás, bicho. Levou uma porrada. Sendo que tava tudo escuro, porque parecia uma boate assim. E eu caí aqui, tinha o som, o rapaz que era do som, o cara da coquetel, que fazia os coquetéis e tal. Pô, acho que da festa toda, 3, 4 pessoas viu, fora a banda. Nem da banda, Berg viu, já eu dei um queimio, asa pra trás, levantei de pé rapidão assim. Ó, ri demais, velho. Ri demais. Ó, Falta filmar isso, velho. E pra Shed, pô, que caiu esse dia lá no espetinho Prime, do mesmo jeito, pô. Ei. A cadeira no fim do tablado, um biquinho da cadeira, e eu tinha dito a ele, outra vez que a gente tocou, disse, pra Shed, essa cadeira tá muito pra trás. Ele, não, pô, mas eu tô ligado. Não aconteceu nada dessa vez. Quando E foi a vibração. dessa última vez, aí a cadeira na pontinha, eu não falei mais nada, nem me liguei de falar. Meu velho,
Ele deu um mortal. Mas foi muito pior do que o meu, pô. Não porque tinha muita gente vendo e tava claro, mas porque foi feia a queda. Ele rolou mesmo. Ele não chegou a rolar, caiu com. É porque o cara se voltou demais, o E instrumento tá quase aqui. bate a cabeça na quina de uma mesa assim na frente, velho. Foi tenso essa, velho. Os caras, a turma riu, mas ficou mais preocupado do que. Agora eu vou deixar de ser entrevistado pra ser entrevistador. Ah, Uma pergunta aqui. E aí, pô, já se casasse? casei não, irmão. Casei não. Acho que eu vou Por casar quê, um velho? dia. Por quê, velho? Eu acho que eu tô numa fase da vida, Beck, que eu tenho Eu muito, gosto dessas conversas muito contigo. projeto, velho. E casamento ou relacionamento, Mas relacionamento. você tem que abrir mão. E relacionamento? Então, eu tô muito vinculado à Tá minha solteiro. coisa. Tô, velho, porque eu entendo que pra eu entrar no relacionamento eu tenho que abrir mão de muita coisa e eu não tô disposto a abrir mão de outras coisas. Eu hoje, no momento, prefiro estar num domingo aqui gravando. Se tivesse gravação pra noite, eu tava aqui a noite toda gravando. Se aparecer uma tocada, eu vou. Eu tô livre de ter que Celibato, dando... agora celibato. Não, irmão, eu só não tô no... Entendeu? Olha, você quer se relacionar. Deixa eu dizer um negócio pra você. Você quer entrar no relacionamento. Celibato, pô. Você quer entrar no relacionamento. Mas eu gosto muito, eu não vou conseguir ser celibato, não. Eu gosto, Ai, meu Deus do céu. são preferências momentâneas. O que explica os juros é a preferência momentânea. Você hoje Verdade. prefere guardar seu dinheiro e para gastar, investir em alguma coisa no futuro. Os juros é explicado por isso, é uma teoria da economia. Hoje eu estou preferindo, em vez de estar, talvez até me relacionando com alguém interessante, eu prefiro estar dedicado às minhas coisas. Porque eu sei que para chegar onde eu quero chegar, eu preciso de energia. E Verdade. dar atenção não é culpa da mulher, ela vai querer atenção, bicho. Tu não quer não dentro do relacionamento, E a música vai- é fora, né? não dá, A velho. música é fora. Eu falo que eu sou operário. Se tiver, eu tô tocando no canto, apareceu outro, eu chego em casa no outro dia. Não tem isso não, velho. É muito complicado essa parte também. Você porque- viveu uma parada agorinha, você antes Foi, eu vou falei, falar. falei. Você passou, você saiu do seu compromisso, tocou e foi visitar no colega. Você tava na frente do palco conversando com alguém filmou e isso gerou um problema. Problema Inclusive grande. você disse, ó, se eu fosse lhe trair, eu não ia trair na frente Pô, do palco. Eu fui pro palco não, pô. Mas cara. você tem que estar disposto a esse tipo de situação quando você estiver dentro do relacionamento. Eu não tô. É, eu prefiro tem que ter Tá paciência. só. E até como o Berg disse aí, né, pô, o sonho que ele, assim, não é um sonho, mas ele tava num projeto lá na Paraíba, e assim, pelo sentimento que ele tinha pela filha, né, Isso. Oxe. teve que vir, então assim, realmente o que Denis fala tem todo sentido, porque a gente tem que ou pensar num projeto, né, de futuro, ou você se dedicar totalmente à Quando- filha, à mulher e tal. É Ele também complicado, né? contou, né, que quando ele resolveu casar e tal, ele abriu mão de umas coisas. Oxe, eu nem tocava Mas mais. é o Quando eu importante. casei com a mãe da minha filha, É- eu é o- parei de tocar. É o jeito, irmão. Você tem. Aí depois querer estar na vida de casado com a vida de solteiro tocando e aceitando tocar em qualquer lugar. E... Porque deixa assim, Não dá, é pô. via do irmão, porque assim, Você tem que abrir mão. a mulher em si, eu exalto muito. A mulher em si, ela tem que ser uma pessoa muito centrada, firme, cabeça, a rocha ali, pra entender Eu, que o eu cara. penso como uma mulher sábia. É. Uma sábia, tá ligado? Exatamente, uma mulher sábia de entender assim, não, eu tô com ele ali, eu confio Agora- nele, ela sabe como me conhecer e coisa e tal, mas tipo assim, o cara não vai se trocar, porque a gente sabe, a verdade a gente sabe que no pagode, na música em si, hoje em dia é muito fácil, velho, é muito fácil, você tá com, como é que se diz, como você falou aí? Não sei, não lembro. Você não vai estar celibato, mas você tá, É, como é? você gosta muito, é difícil. Não, você vai estar como, Sei na lá. inflação ali, né? Tá pra cima e pra É, baixo, tá oscilando. Visitando, né? Mas enfim, com as amizades. Veja bem, meu povo. Você que tá em casa uma hora dessa assistindo Ah, esse podcast, eu não sei que hora é, se sua esposa tá do lado. E se você é pagodeiro, 3 pagodeiros aqui. O Mascara também toca bateria e toca pagode. Falando da raça que dizem que é policial, Poxa. caminhoneiro e pagodeiro. São 3 raças que é mulherengue. E a gente tá aqui dando exemplo de que tem exceção. Tem gente tem que exceções, tá... exatamente, pô. Porque a mulher fica pensando, não, pô, ele vai trair. Pô, não vou mentir, existem mulheres, demais até, que às vezes a gente fica com medo quando chega assim perto da gente. Assim, caramba, velho. Agora eu vou falar um negócio polêmico Fala. aqui agora. Não tem Fala. problema também de falar, não. Eu tenho uma teoria a respeito dessa teoria que as mulheres, tipo, se eu me envolver com uma menina agora, a primeira coisa que ela fala vocês tocando, é muita mulher em cima de vocês. Sempre. Peguei um Uber ontem, sexta com um cara, ele falou, pô, vocês que tocam assim é muita mulher, né? Eu tenho uma teoria em cima dessa teoria.
é o seguinte, é e não é. É. Deixa eu dar só um contexto, bem rápido, pra não ficar... Aqui é tu, é Berg aqui, mas eu tenho que meter meu Tem que bedelho falar, também. lógico, lógico. Existe muita mulher em qualquer lugar da face da terra. Quando você tá tocando, você é o centro das atenções ali. Muita mulher vai olhar, lógico, pra você na festa, mais do que pros que estão na festa. Só que o que acontece? As mulheres que dão em cima, me perdoem, não são as mais bonitas da festa. Uma ou outra vai, mas a maioria é um tipo de mulher que tava ali fácil. Isso, aí ela tá ali disposta a pegar qualquer um, inclusive os que estão Porque tá tocando. na mídia ali, é só um momento, é só um momento. E outra coisa, a gente não é tão bonito assim pra mulher tá caindo, Né? não. Puta, O pagodeiro não é uma raça. Os sertanejos, né? Você vai olhar, porra. os caras são bonitos ali, Tem uma playboy e tal. exceção, né? Denis, existe Não, cara bonito, não. existe Denis do Cavaco. Tem Então, uma exceção. ele é muito- eu tô botando a gente. Ele é muito modesto. Eu tô botando a É, gente. lógico. Escuta, eu tô botando a gente pra trás pra levantar a bola das meninas e a gente se livrar Lógico dessa que- pecha. Exatamente. Porque aí o que acontece? Quando o pagode é num lugar que tem muita gente bonita, eles não olham pra gente, porque a gente não é tão bonito. Eles olham entre si. Quando eles olham muito, as mulheres olham muito pra gente quando a gente tá tocando, é porque não é um tipo de. Enfim, é conversa fiada isso. É, O que pinta é pouquinho e é como qualquer outro estilo de música, é conversa. É só. Agora, banda famosa não. Banda famosa pode ser feio a banda, mas aí vai ter agora muita tem, gente. tem uma olhando. verdade também. Sabia que os percussionistas, bateristas, ganham mais mulher do que os músicos, os cantores. É? Isso é fato. Os percussionistas. Lógico Né? que é os comic cat, ele fica ali, ó, olhando aqui, A bateria lá Acabou, atrás. só ele tá rindo ali, olha ele rindo. É Ei, porque não tem bem. câmera nele. Não, né? quando ele é solteiro. Quando ele é Ah, solteiro. Quando não ele é me casado, não. não me comprometa. Ah, ele é casado, é. Mas dá em cima, Não, ele sabe que dá em mas- cima. As Mas- mulheres não é outra coisa. Mas assim, velho, a minha mulher mesmo tem muito ciúme e diz que não, porque não sei o que, negócio, se eu te conhecesse num pagode, eu não tinha casado contigo e parará, eu disse, Ele rapaz, inventou de veja, estar no pagode depois de Eita, é casado. bronca, é bronca, mas Mas assim, sabe. a gente tem que se ligar numa coisa. É como o Denis falou, tem lugares e lugares, porque o cara chega num lugar elitizado demais e a galera vê aquele pessoal ali que não é do auge, É. não é banda Ninguém conhecida, dá essa não olha atenção, nem pra não. você, velho. Agora, você tá num bairrozinho aqui e aí tem aquelas meninas, né, que a gente vê que, tipo, tá nem aí, quer pegar qualquer pessoa. Isso seria a gente tocando ou a É mais gente um- mais um pra vendendo conta. amendoim nas coisas. É amendoim, exatamente. Essa teoria que a gente pega mulher é mentira. Olha aquelas festas quando tava solteiro, né? Agora. Mas isso, enfim. Quando a gente tocava naquelas festas, aquelas mulheres não olham pra gente. Não, é isso que eu tô Porque é querendo. advogada, promotora. É isso que e eu tô coisa e querendo tal. falar. Não olha, não olha. Ela tá pra curtir a festa. Exatamente. Gente, Por isso que eu digo, é diferente. Eu olha, toquei é com o diferente. Berg numa festa. Eu, Berg, Macalé e Prached. Os únicos homens da festa era a gente. Só tinha nós quatro. E tinha tinha um segurança lá 25 fora. mulheres, eu acho. ou Um 30. segurança lá fora. Tinha um segurança lá fora. Todo ano tem essa festa. E 4 caras lá dentro, que era eu, Berg, Macalé e Prached tocando. Total respeito. Só mulher, velho. E elas bebam, ficaram. Bebiam como se fosse o último dia da vida dela. Água. Atenção Tudo danada, linda, tudo brincando, bonita. pegava o microfone pra cantar. Brincava, cantava. Nenhuma deu em cima da gente. Ai, nenhuma. Nenhuma, meu Vai amigo, dizer nenhuma. isso. Agora, tu Nenhuma. casado, chega em casa dizendo um troço desse. Não, eu tava numa festa. Que festa foi essa? Era só mulher. Não pintou uma, queria eu que uma daquela me quisesse. Fazia logo o menino, pronto, para tocar pagode. Aí, Teve outra O que foi. pagode ia ser esporádico, né? Aí eu deixava pra lá. Aí, Teve uma que foi despedida de solteiro, brother. foi. Ninguém olhava pra gente, bicho. Ninguém. O pessoal dizia que tem um povinho tocando ali. Não é Ah, assim, e aí? gente. Não é assim, nem se Não é assim, preocupe. não. Eu tô pensando, não é assim, não. Se fosse assim, todo mundo já tava casado, parado, É, rico. É E assim vai, velho. Pô, Berg, foi bom conversar contigo, negão. Nunca mais eu tinha visto Berg. Esse ano eu não tinha te visto ainda, não foi? Não Foi, velho. tinha visto, não. A Foi, gente tocou ano novo. Foi o último dia, acho que foi. Eu a última vez. não tive mais a oportunidade de tocar com o Berg, nem Foi. vi mais. Mas isso aqui já tava marcado antes de ter começado. Eu tinha Foi, dito, tu né? falou pra mim. Quando o podcast estiver rolando, você vai, viu, velho? Você não, vou. resenha. E, pô, tem um ritual aqui que a gente desenvolveu. Eu fiz um estudo com a Nazi e outros. E tudo. Eita, E poxa. todo mundo que vem aqui, que é do pagode, que é do Eita. samba da minha terra, tem que deixar a assinatura aí. A Tem marca aí, ó, aqui é Falcão, Rinaldo e agora Berg pesado, aqui. viu? Pesado aqui, viu? E tá na frente. As primeiras estão todas na Pela frente. frente aqui, eu vou estar aqui, viu? Pequenininha. Eu vou guardar esse cavaquinho com muito carinho, Aí. velho, porque quem passou por aqui contou a história e eu sou um pouco da história de cada um que eu ouço, tá ligado? Eu aprendo, eu assimilo, eu guardo pra mim toda a história. Eu gosto, o podcast é por causa disso.
Eu gosto de escutar a história dos outros, tá ligado? Eu tenho curiosidade de saber de todo mundo, bicho, como é que começou, como foi a vida. No dia do episódio 100, que foi eu e o Máscara aqui, eu vou querer saber. E eu convivo com ele, mas não sei de tudo. Com certeza. E chega aqui e termina uma hora que a gente começa a falar, velho, né? Conversar, as Isso polêmicas, né? É. Quer saber de polêmica? Não dá, né? Não. Agora eu vou fazer um quadro novo, vou deixar a câmera escondida. Vou deixar uma câmera aqui escondida pra Veta a voz, bota a voz gravar o diferente. preview. Só E a pra gente fala. deixar só. Bota o embaçado no rosto, depois eu solto os episódios. E assim, Denis, eu queria agradecer também e deixar um recado assim pra turma que tá chegando agora, a geração Z. Deixa que isso vai ser um corte. É porque, vê só, eu aprendi isso. E eu acho que se eles fizerem isso, vai ser mais uma coisa a agregar à vida deles hoje na música. Cara, tem que respeitar a turma que já vem, né? Eu, hoje em dia, pô, tô velho, velho. Tô me considerando já antigo, ó. Caramba, é foda. Por quê? A gente aprende muito, velho. Aprende muito com as pessoas que já vêm de lá de baixo, velho. Ter respeito, tá ligado? Eu vejo hoje os caras não têm respeito. Olha assim, que é tipo, pô, quem é tu, velho? Eu não vou dizer assim. É tipo jogador, tu jogasse aonde, velho? Cara, pô, quero uma coisa que eles têm que entender. Vocês têm que procurar fazer a história de vocês limpa, não suja. Porque se eu for citar, teve, como a gente falou, eu conheci vários caras da música, caras que eu, porra, vou tocar com esse cara. Quando eu toquei com esse cara, eu me arrependi amargamente, até de conhecer como amizade. Eu olhei assim, meu irmão, esse bicho é podre, velho, nojento. Tá ligado? Nojento mesmo. Então, faça a sua história limpa. Porque se eu for falar aqui, de história aqui, tipo, de grupos que, tipo assim, era tipo, negão, quando tu for tocar, tu não fala com ninguém. Tu não sobe no palco, tu não pode dar alô a ninguém. Grupo rocher, que tem história. Tu não pode falar com ninguém. E até hoje é assim. Quando eu comecei a cantar, o cara chegou pra mim assim, Alberto, tu tá cantando, tu não pode estar fazendo base pros caras, não. Porque tu é cantor agora, tu é estrela, assim, meu irmão. E é um cara de nome, assim, meu irmão. Primeiramente, eu sou músico, pô. Eu vou ali pra prestigiar, independente. O cara tem que pisar no chão. Sabe por quê? Recife, eu vou ser sincero, tem um teto aqui que você não passa, não. Você só passa se você quer engrenar, faz uma música, vai pro sul, vai procurar tua história lá. Agora tu querer, daqui, nesse teto, querer derrubar todo mundo pra tentar ficar aqui, tu vai ganhar o quê? Porque eu posso dizer, eu ganho mais do que alguns músicos que estão lá no auge. Eu ganho, pô. Se eu for pra minha tabela aqui, uma vez eu tava vendo meu extrato assim, meu Deus do céu, eu gasto muito. Porque eu tento agregar a família ali, junto, mas se eu for ser um músico desse aí, pô, eu vou estar bem pra caramba. Mas faça a sua história limpa, velho. Faça a sua história limpa. É isso que eu tenho que dizer, né, velho? É a verdade. Como eu já ouvi faz tempo e guardei pra mim um professor que me falava isso. Não tem um inteligente que não tenha nada a aprender, nem um burro que não tenha nada a ensinar, né? Sempre tem alguma coisa. Respeite quem tá na estrada, né, Berg? Que há mais tempo que você vai ter alguma coisa pra aprender, né? Muito. Valeu, negão. Foi bom estar Valeu, contigo. foi resenha, marca aí pra gente. Vamos embora. Vai ter mais, vai ter mais vezes. Espero vocês. Quinta-feira tá lá. Hoje, no caso, né? Você vai estar vendo aqui no Dá Samba um like ali. Samba da Minha Terra. Esquece de deixar aí compartilhado, dá like, segue no Insta, segue no YouTube. É muito importante no YouTube, Segue que a lá. gente tá precisando de seguidor pra ver se a gente consegue ser monetizado esse ano ainda. Valeu! Ui.